estamos no Evangelho de Juan. Hoje vamos falar sobre o capítulo 11, um capítulo largo, extenso. Espero conseguir cobri-lo hoje, porque é todo um tema e reparti-lo aí não haria sentido. Então, vamos tratar de cobri-lo hoje e ver o que Deus tem para nós. Com uma oração, começamos. Amém? Deus querido, uma vez mais, delante de tu palavra, uma vez mais, querendo aprender um pouco mais de ti, ten misericórdia de nós, habla mi coração, uma vez mais, e a mis hermanos também. Ilumina-nos em tu palavra, neste momento. Ajuda-me, Senhor, a cumprir esta tarefa, para a honra e glória de tu nome. Amém. Antes de entrarmos no texto de Juan, eu queria volver um pouquinho atrás, no domingo que prediquei acá, o último predicou Billy, o anterior a la prédica de Billy estava eu, e prediquei sobre Jesus, que estava em um contexto de uma fiesta que se chamava Fiesta de las Luces, se vocês se acordam? Que tinha a menorá, e que é o candelabro. E o candelabro, esta peça que tem os israelitas hasta hoje, com 7 soportes para velas, era o que estava no tabernáculo, que foi transferido ao templo também. Pero há um candelabro específico para esta fiesta, que não tem 7 velas, tem 8. E eles utilizavam nesta fiesta. Então, acá hay 9. Eu não sei de onde saquei isso para... Agora, não são 12, 9, 8, como? Como? Harukia, exato. Só não queria complicar os nomes, porque já está complicado os números, não? Então, há vários aí. O hecho é que a que utilizava as luzes eram 8. Por quê? Porque estava aí o menorá, que se diz, não? No templo, e tinha aceite aí para 8 dias. Para um dia. Aceite, havia para um dia nomás. Quando eles reconquistaram Jerusalém e encontraram aí, havia aceite para um dia. E este aceite durou 8 dias. E então eles utilizavam o de 8. Pero, no templo, quantos tinha? 7. Graças. Quedou claro? E isto acá, que eu puse, eu não estudei. São 9. Por quê? Perguntar a Nicolás, que já tem a resposta. Porque ele estudou lo de 9. ¿Está bem? Que se usaba para la fiesta de la dedicación. De la dedicación. Muy bien. Entonces, para que ustedes entiendan que había en la tradición de Israel más que un candelabro. Pero, allá atrás, lo que Dios pidió, había, ¿cuántos? 7. Que unos relacionavam que eram os 7 dias de la criação, outros diziam que o número 7 porque era o número de la, que hacía referência à perfeição. Quando não queria falar de perfeição, falavam de 7. E há uma profecia no Antigo Testamento, do profeta Zacarias. Eu creio que vai ao céu e vê aí a glória de Deus. E há aí um candelabro que dizia que era a onisciência de Deus que representava tudo isso. Então, para os israelitas, isto tem vários significados. ¿Está bem? Então, eles utilizavam. Pero nunca confundir com o primeiro que pediu Deus que se pusiera
en el tabernáculo que se utilizara en el templo, y era este que Dios mandó. Y la tradición y la historia entraron con otros, incluso esta figura que yo utilicé en el día que estaba predicando acá. No me di cuenta, ¿no? Yo agarré, pum, y cuando fui a ver acá, no cerraba la cuenta. Ahora con la cuenta cerrada, hoy nosotros vamos a hablar de otra cosa. El capítulo 11 habla de muerte, la muerte, la vida, el lloro, la resurrección, sin acento porque yo no conseguía ahí poner, y el resultado de estas verdades en la vida de las personas. ¿Ok? Hoy vamos a estar tratando de eso. Si ustedes tienen capítulo 11, yo no voy a leerlo todo, pero yo voy verso a verso con ustedes. Entonces, si ustedes acompañan ahí en la tela o en la Biblia de ustedes, capítulo 11, verso 1, nosotros vamos a empezar hablando de un tema que mueve a todos nosotros y que nos toca estudiar hoy, que es la momia. Era la manera como las personas, más o menos la manera como las personas eram puestas em uma tumba quando se havia plata, não? Algo parecido com o que hicieron com Cristo. Provavelmente os braços não estavam sueltos los de Cristo, pero estavam puestos assim. Pero esta maneira também se pode entender como aceitável para a época. Vamos falar de la muerte. Empezamos el texto con la muerte, ¿no? Entonces, Juan, capítulo 11, del 1 al 16, nosotros vamos a tener un relato de muerte, ¿no? Que podemos ver acá. Ahí está. Se não é um ángel chamando. Entonces, el verso 1 empieza así. Estaban entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta. Vamos a empezar por acá, que es más fácil porque tiene un error ahí. Si vamos verso a verso, tenemos que ir bien. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Está bien ahí, no? Sí. Tá. Yo pensé que había un error de traducción porque leía a la otra. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús estaba en el Jordán. ¿Por qué? Él había estado en Jerusalén, sanado un ciego de nacimiento. Trataron de matarlo, él se esquivó de ellos y fue al Jordán. No muy lejos, la verdad, de Jerusalén. No muy lejos hoy de autos rápido. Pero naquela época, a distância de Betânia, que quedava um pouco mais abaixo de Jerusalém, caminho de Jericó, de Betânia hasta onde Jesus estava, mais ou menos caminhando um dia. Se tomava um dia. Então se enfermou um homem que vivia em Betânia, que se chamava Lázaro, que era amigo de Jesus. Era conhecido e amigo de Jesus. Por isso que disse, al que tu amas, el hombre que tu amas está enfermo. Las hermanas Marta y María, que ustedes conocen la historia de Marta y María, porque una escuchaba a Jesús a sus pies y la otra trabajaba. Entonces Marta, que trabajaba, se enojó. Y ahí Jesús dijo: Marta, Marta,
tu hermana eligió la mejor, el mejor trabajo, que es escucharme. Entonces, ese era un contexto de Marta y María. Después, María también lavó los pies de Jesús. La casa se llenó de perfume y tiene esa historia que está citada acá. Pero en este momento estaba enfermo Lázaro, sale el mensajero y llega a Jesús un día de viaje. Y dice, mira, el que amas está enfermo. Aí Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, Jesús ya sabía. Jesús era Dios y este milagro acá, que iba a pasar, Jesús ya lo tenía todo claro en su mente. Jesús era dirigido, gobernado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no le revelaba, él caminaba según la voluntad de Dios, confiando en lo que Dios le preparaba. Y muchas veces el Espíritu Santo le revelaba lo que iba a pasar, porque él era Dios y tenía esta prerrogativa divina. Y en este caso acá, Jesús tenía todo claro. Y vamos a entender eso más adelante. Cuando la mujer tocó a Jesús, él no sabía quién le había tocado cuando una mujer enferma le tocó para ser sanada, que tenía un flujo de sangre. Pasó esto con Jesús. Pero acá es diferente. Acá Jesús tenía todo ya claro, porque já sabia que esta enfermidade de Lázaro, esta enfermidade era para a glória de Deus. Seria utilizada para a glória de Deus. Então, nós vemos a Cristo acá sinalizando acto onde Ele tem clara todos os milagros que Jesús estaba haciendo. Acá hay un relato que sería el milagro más importante de un ciclo de 7 milagros que vimos en Juan. El ciego de nascença era el 6º milagro que Juan relata, y este acá el último, el 7º, antes de la cruz. De los milagros más importantes que Juan va relatando, 7 milagros. Los demás ustedes van a los estudios y van a ver ahí los demás, pero son 7. Son 7. De la otra serie hablamos de eso, ¿no? Pero este es el 7º. Importante para cerrar la idea de Juan. Juan eligió de los muchos milagros de Cristo a 7 que fueron muy fundamentales en su ministerio. Este milagro acá de Lázaro, él encierra su ministério popular, de estar com a gente, sanando gente e todo o demás. A partir de Lázaro, empieza outra fase do ministério de Cristo, que é os últimos dias de sua vida com seus discípulos, onde ele se dedica praticamente todo o tempo a tratar seus discípulos, e não mais tratar com as multitudes. Va a tener contato con la multitud solo en la entrada triunfal y después la crucificación. Entonces, este milagro acá encierra bastante cosas importantes sobre el ministerio de Cristo. Y él está hablando, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero miren qué interesante, el 5 dice así, y amaba Jesús a Marta, a sua hermana e a Lázaro. Então, temos que entender, primeiramente, isso. Jesus tinha um relacionamento com esta família muito especial. Ele amava esta família. E vem um recado de la hermana, que a hermana está muito mal, muito mal. Quando eu, pues, que estava enfermo, quando Jesus escutou esta notícia,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ele amava esta família. E recebe uma chamada que o irmão está enfermo. Que harias vos? Direto, não? A solucionar o tema. Jesus tinha todo claro. Já lo tinha todo claro. E decide esperar 2 dias. Já tuviste uma situação em que chegaste delante do altar e hablaste assim: Senhor, mira este tema, solucioná-lo, por favor, agora, já, dale. E não passa nada? Já passaste por isso? Por que Deus faz isso, não? Por que Cristo lo hizo? 2 dias mais. 2 dias mais en el lugar donde estava. Se quedou aí. Le dijeron los discípulos, Rabí, perdón, el 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Aí, depois de 2 dias, aí Jesus falou aos discípulos, vamos a Judea outra vez. La região onde estava Betânia. Agora vamos. E os discípulos, que não amavam tanto a Lázaro, não? Le dijeron los discípulos, Rabí, maestro, com muito respeito. Agora procuravam os judíos apedrear-te, e outra vez vas allá? Porque os discípulos disseram, ele recebeu a notícia, óbvio que queria estar allá, pero por medo de ser apedreado, porque se escapou de Jerusalém porque lo querían apedrear. Então se quedou aí 2 dias mais. Agora quer ir allá. Não entenderam nada. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, él utilizó probablemente acá un dicho popular que decía, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Então, a ideia é que de dia é que trabalhar, de noite não se trabalha, porque não se vê nada. Pero Jesus estava dizendo também uma alusão a Ele mesmo, que mientras Ele estava fazendo seu trabalho, não havia problema. Estava tudo bem, Ele era a luz. Mientras Ele trabalha, está tudo bem. Quando ele está trabalhando em luz. Não há oscuridade, não há problema. A coisa anda bem. Então, Jesus não estava preocupado se queriam apedreá-lo, se não queriam apedreá-lo, se havia peligro, se não havia peligro. Ele solamente fazia a vontade do Senhor. E mientras ele estava fazendo isso, estaria em la luz, estaria no tempo del dia, haciendo as coisas a las claras, não teria problema, não haveria problema. Ele tinha controle da situação, ele sabe o que está fazendo. Não importa se estava enfermo e deveria estar aí já, ou se queriam apedreá-lo e ele não deveria volver. As circunstâncias não afetam o plano de Cristo, ele já lá tinha clara. A esta enfermidade é para a glória de Deus, e eu sei as coisas que têm que passar e como vão passar, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu vou fazer o que tenho que fazer. Ustedes estão no momento do dia. São 12 horas que tem o dia para se elaborar e de noite não se hace nada porque está em la oscuridade. Bueno, ustedes estão em pleno dia, haciendo a coisa bem, porque estão comigo. Acá há luz, tranquilos. Eu sei o que estou fazendo. Eles não sabiam. Dicho esto, les dijo después,
nuestro amigo Lázaro duerme, mas vou para despertar-lhe. Aí Jesus começou a explicar no caminho que estava por passar. Dijeron entonces sus discípulos: Senhor, se duerme, sanará. Se ele está solo dormido, vai sanar. ¿Por qué estamos yendo? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Interessante que acá es un referente de Cristo hablando de la muerte como dormir. Y ellos no entendían este término. Pablo habla después de los creyentes, refiriéndose a los creyentes que se murieron, como los que duermen. Porque aún había confusión en la iglesia de Corinto. Y hasta hoy decimos, los que duermen, hay gente que tiene problema con eso, ¿no? Un referente de Cristo sobre la muerte del creyente, dormir. Porque Lázaro era un judío creyente. Entonces, 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ustedes no comprenden. Estoy hablando que él duerme. Estoy diciendo que él está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Mira que interessante. E me alegro por vosotros de não haver estado allí, com Marta, Maria e Lázaro, vivendo todo o drama da morte de Lázaro. Por quê? Menos mal que vocês não estão aí, porque vocês vão entender o que está passando melhor que eles. Por el hecho de ellos no estarem aí naquele ambiente onde a morte havia passado. Não estariam emocionalmente involucrados com o que estavam os que presenciaram a morte de Lázaro. Que ventaja havia? E ele estava explicando acá. Dijo entonces Tomás, chamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos também nós outros para que moramos com ele. Ou seja, a preocupação dos discípulos era: já morreu aquele, se duerme, vai despertar e vai estar bem. Se já morreu, já morreu. E vamos nós outros já morrer. Então, a preocupação dos discípulos era esta: o peligro de ir a Betânia. E Jesus já lhes havia avisado: vocês estão na luz, vocês estão comigo, eu sei o que estou fazendo. E te digo mais: Lázaro já está morto. E nadie havia avisado a Jesus que Lázaro havia morto. Muito provavelmente, quando sale o mensageiro a dar a notícia e passa todo um dia em viagem, no caminho muere Lázaro. E o mensageiro disse: está enfermo, mas seguramente já estaria morto. E Cristo já lo sabia, porque neste contexto, Cristo já lo tinha todo aí. Então, este é o ambiente em que está involucrada a morte de Lázaro, não? Agora, Jesus começa a falar sobre a vida, neste contexto. De 17 a 27, vamos a ver Jesus tratando o tema de la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, cuando Jesús llega a Betânia, ve que Lázaro já estava há 4 dias en el sepulcro. Entonces, el primer día del mensaje, 2 dias que Jesus esperou, e mais um dia de viagem para chegar aí, 4 dias. Então, seguramente, quando sai o mensageiro acá, Lázaro muere. 4 dias nesse sepulcro. ¿Está bem? Aí cerrou a conta. Melhor que a menorar, não é verdade? Sí. Então, Betânia estava cerca de Jerusalém, como a 15 estádios, não?
Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, como estaba Jerusalén cerca de Betania, había muchos judíos ahí, muchos amigos de Lázaro ahí. Estavam para consolar a ellas, porque era um ambiente de velório, de muerte. Já estava sepultado e ela estava aí, elas estavam aí, junto com seus amigos, sofrendo a pérdida de uma pessoa muito querida, Lázaro. ¿No? Então, Marta, ¿se acuerdan de Marta? La que trabalhava aí? Então, Marta, quando oyó que Jesus venia, salió a encontrar-lhe, pero Maria se quedou em casa. Maria se quedou em casa aí, triste. E Marta, quando se enterou que venia Cristo, foi a seu encontro. E Marta dijo a Jesus: Senhor, se hubieras estado aqui, mi hermano não habría muerto. Porque Jesus já havia ressuscitado, de memória assim que podemos falar, a 2 pessoas mais. Pero al momento, a pessoa morreu, Jesus ressuscitou. Não? O hijo de la viuda, por exemplo, não? Estava yendo aí o ofício, ele tocou aí o cajón e sai o morto, vivo. Não? Então, a hija de Jairo também, não? Jairo. Então, Jesus já havia hecho milagros de trazer uma pessoa de la muerte a la vida. Pero acá, 4 dias. Então, Marta se acuerda e disse: se tu estuvieras estado acá, se não tardaras tanto, porque te enviei a pessoa aí para avisar-te, e tardaste 2 dias mais, allá, e mais 1 para venir, 3 dias tardaste. Se tu hubieras estado aí, não haveria morto. Mas também sei agora que todo lo que pidas a Deus, Deus te lo dará. Pero Marta tinha uma esperança. Todo lo que pidas, Deus te vai dar. Porque sois el Cristo, não? Jesus le dijo: tu hermano resucitará. Ele consolou a Marta com estas palavras: tu hermano vai ressuscitar. E ela, como buena creyente que es, que contestou? Marta le dijo, 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella era creyente, sabía que Dios iba a resucitar a los creyentes en el día postrero, en el futuro, un futuro que aún no llegó, estamos acá todavía esperando este día. Marta también lo esperaba, y ella sabía que habería resurrección. E ela falou: sim, eu sei que no dia postrero ele vai ressuscitar. Eu me consolo com estas palavras. E esse é o grande consuelo. Pero le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Jesús estava ensinando que a fé que já tinha em um dia haver ressurreição estava totalmente atada a la persona de Cristo, que era uma relação que os creyentes todavía não tinham com Cristo, aun os que creíam em Ele, que Ele era a própria ressurreição e a própria fuente de vida. Esta característica del Messias que ella esperava e que lo reconhecia como Messias, pero esta característica não tinha clara em la vida de Marta e de los creyentes, que Ele mesmo iba a ressuscitar toda a humanidade. E Ele estava por comprovar que Ele tinha lá o poder de ressurreição em vida, aí, en este momento. E isto seria para a glória de Deus. E Jesus dijo el 26, e todo aquele que vive e crê em mim não morirá eternamente. ¿Crees isto? E que lhe dijo a ella? Sí, Senhor, eu he creído que tu eres el Cristo, el Hijo de Deus,
que has venido al mundo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero Jesús estaba hablando, sí, y este Cristo, Hijo de Dios que ha venido al mundo, es el que va a proporcionar la resurrección de Lázaro ahora, para estar provado quién soy yo. Y que la resurrección del día postrero va a tener todo que ver conmigo. Esta era la gran enseñanza que estaba preparada con la muerte de Lázaro. E por isso tendria que morir Lázaro e estar 4 dias metido aí, em la tumba. Pero há ponto importante nisto todo, sobre a persona de Cristo. Jesus chorou. E por que chorou Cristo? Vocês já se perguntaram isso, neste texto? ¿Por qué lloró Cristo? ¿Qué sorpresa tuvo Cristo en el momento que lo hizo llorar? Ninguna. Más aún en este caso, que ya tenía todo claro. Pero vamos a ver ahí, de 28 a 37, los textos que dicen, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Aí ele chamou a Maria, que havia quedado em casa. Ella, quando lo oyó, se levantou deprisa e vino a ele. Ou seja, muito obediente, muito prestativa, aunque muito triste, foi a ele porque ele a chamou. Jesus todavía não havia entrado em la aldeia, sino que estava en el lugar donde Marta le havia encontrado. Jesus aún estava na entrada de la aldea donde vivían ellas. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ella va a llorar en el sepulcro, vamos a acompañarla. Porque ella salió deprisa. No sabían que era Jesús que la llamaba y por eso había salido de la casa. María, quando chegou a donde estava Jesus, al verle, se postrou a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. La memoria de lo que Cristo había hecho anteriormente. Si tú hubieras movido las cosas como antes hablaste con aquellos y restauraste a aquellos, meu irmão não estaria morto. Elas creiam muito no poder de Cristo de reviver uma pessoa aí. Pero o irmão já estava aí há 4 dias. Mi caso não tem arreglo. Com aquello está. Pero mira, tu não trabalhaste de la mesma maneira, agora eu vou padecer este prejuízo. ¿Ya te sentiste injustiçado por Deus não haver trabalhado em tua vida como trabalhou em la de outro? Chorei. Eu dije acá que eu perdi meus 2 irmãos, não? Um deles, o maior, eu lo perdi quando tinha 12 anos. Pouco mais, 14 anos. Já era convertido, minha irmã estava enferma e eu orei, pedi a Deus por vários dias que Deus o salvara, pero ele estava hospitalizado e sua enfermidade o levou. E eu perguntava, por que quando os irmãos oram, dizem que oraram por meu engano e ele foi salvo, e eu orei por meu irmão e ele não se salvou? ¿Por qué? Mi hermana era creyente, ¿no? Entonces para mí tenía todo sentido en la época que él se salvara. Pero su muerte fue para la gloria de Dios.
e actuou na vida de muitas pessoas e na história de muitas pessoas, de minha família particularmente, sua muerte. Sua muerte. E orei por outras pessoas que Deus salvou. E me alegrei muito. E me quedava esta dúvida, por que a vezes sim, a vezes não? Por que de uma maneira sim, de outra não? A resposta é que Deus está haciendo sua obra e em hacer sua obra está glorificando a seu nome por meio de nós e ensinando a nós algo mais importante. E Deus estava trabalhando Marta e Maria neste sentido. Marta já foi falar com Cristo e Cristo lhe explicou que Ele era a ressurreição e a vida. E agora estava Maria e Cristo preocupado com a vida de Maria. Pero estava trabalhando a vida de elas e la de los demás e todos os involucrados com este hecho. Na verdade, estava trabalhando com nossas vidas acá hoje, com este hecho. Porque hoje leemos a história e podemos entender quem é Cristo. É para a glória de Deus esta muerte, não? Jesus, então, al verla chorando, e a los judíos que la acompanhavam também chorando, se estremeceu em seu espírito e se comoveu, e dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Senhor, ven e ve. E aí Jesus chorou. ¿Por quê? Porque Jesus dijo a los discípulos: menos mal que ustedes não estão allá, porque ustedes vão entender o que eu estou fazendo. Porque estes que estavam involucrados acá, aunque como Marta e Maria creiam em Cristo, que era o Messias, que havia venido, segundo as Escrituras, no momento de dolor e do problema pontual que era, seu irmão se murió, Jesus não havia solucionado o tema. E não havia mais esperança neste sentido. E os judeus aí, que eram seu povo, também estavam aí e choravam. Por quê? Porque não havia mais esperança. E Jesus sabia e havia falado a eles que Ele era a ressurreição e a vida, e eles não creiam nisto. Não tinham como correlacionar Cristo com a ressurreição e a vida. A incredulidade do público em meio ao velório e a la situação, que por mais que Cristo fuera o Messias, por mais que Ele é quem é, esse tema particular não é solução. Essa era a ideia. ¿Ya te sentiste así? Sí, pero Dios perdonó los pecados de todos. Sí, Dios perdona, pero el mío. Imposible. El mío no hay solución. Mi pecado no hay solución. Sí, pero el Señor restaura los matrimonios y puede haber vida abundante en el matrimonio. Sí, yo sé que me engano, ciclano, que pero não sabes o que é o meu. Como disse um amigo meu uma vez, quando ele explicava isso, ele disse: estás falando isso porque não conheces a minha mulher. Eu creio que Deus pode, pero não sabes o que é aquela. Deus sabe o que é aquela e o que é aquele. Sim, pero este meu filho não vai mais. Eu sei que Deus ha restaurado, me engano, ciclano, em la cárcel, isso, pero mi hijo já foi. Esto não é arreglo. Porque Deus é poderoso, eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio que Deus sanou, restaurou, reviveu, que Deus prometeu vida eterna, pero comigo. Este tema não é caso. Jesus chorou. Jesus chorou. A incredulidade lo comoveu.
¿No le conmovió el hecho de Lázaro estar muerto porque iba a revivir? Pero la falta de fe de la gente estaba presente ahí. No en forma de maldad. Una fe blanquita, limpita, como decimos, ¿no? Yo sé que sois el Señor, yo sé que va a resucitar. Pero si estuviera acá, no pasaba. Un hombre me dijo una vez: Marcelo, me estás diciendo todo esto ahora. Eu já passei por 3 relacionamentos. Ahora que tenho hijos, um com cada mulher, e que matrimônio que estou agora é um desastre, e agora me venís a falar disto? ¿Por que não veniste 30 anos atrás a falar-me todas estas coisas? Agora não há caso, agora não se pode mais, não há arreglo. Em Cristo todo há arreglo, todo há arreglo. Deus começa a actuar e deste ponto Ele atua, seja o que seja. Pero aí chorou. Eu creio que a incredulidade do povo de Israel hacia em los dias de hoje, como pueblo, ¿no? Como nação, eu creio que a própria igreja, que é seu corpo atuante na terra, quando não crê, quando não confia, quando põe as circunstâncias como impossíveis, eu creio que nestes momentos são momentos em que podemos provocar a tristeza de Cristo. Entristecer o Espírito de Deus. Jesus chorou. A única situação em que ele demonstra esta emoção é em um contexto de incredulidade hacia o que está passando. Não há caso. Não se arregla mais. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí entonces los judíos indignados dijeron: mirad, porque abre los ojos a los ciegos. Ahí abrir los ojos a los ciegos es el punto máximo del poder de Cristo. Não poderia haber sanado Lázaro antes de que ele muriera? Por que vem agora? Agora está chorando. Se tem poder, por que não hizo antes? É o único que não tinha que passar por isso, que tinha poder para cambiar isso. E aí a culpa de tu problema é Cristo. Segundo o que está acá. Já passaste por isso? Mira, Deus, se tu me hubieras impedido, tá? Eu meti a pata, pero tu tienes o poder para não me deixar meter a pata. E invertimos a culpa. A incredulidade era o ambiente. Este ambiente não estava nos discípulos. Por isso Cristo falou allá atrás: me alegro que vocês não estão allá, porque vão entender o que vou fazer aí. Porque se os discípulos estavam aí em os 4 dias, seguramente estariam como aqueles. E Jesus falou: menos mal que vocês não estão allá. Para ver a glória de Deus, entender a glória de Deus. Tanto que Juan escreveu esta história. Ele estava aí. Jesus chorou. Pero, que vino? A ressurreição, a solução. Jesus tem a solução. 38 a 44, em poucos minutos. Jesus, profundamente comovido outra vez, vino ao sepulcro, era uma cueva e tinha uma pedra puesta em cima.
Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, huede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ahí entonces Marta, que creía que Cristo era el Mesías, el ungido de Dios y todo lo demás, dice, Señor, vas a abrir esta cueva. 4 días, huele mal. Mi suegra brava que una visita no puede estar en la casa de uno más de 4 días. Porque empieza a oler mal. La exegesis de mi suegro hacia el texto, ¿no? Me mataba de la risa con eso, ¿no? Pero por las dudas nunca me quedaba más de 4 días en su casa cuando le visitaba, por las dudas, ¿no? El cuerpo estaba en decomposición. Ya no era el time del milagro de Cristo, no había caso. Entonces Cristo habló, yo no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Tú no crees. Tú no crees que yo soy solución para la muerte. Yo, el Mesías, soy la solución para la muerte. Y la resurrección que tú crees que un día va a pasar tiene que ver conmigo. No conoces a mí en su totalidad. Tú crees, pero no sabes cuántas cosas tienen que ver conmigo. E quantas coisas nós outros, acá na igreja, não conseguimos, às vezes, conectar a Cristo. Sim, eu creio em Cristo, mas eu tenho que solucionar meu tema no trabalho. Eu creio em Cristo, mas eu tenho que fazer, eu vou buscar a solução. Aquele me vai ajudar. Esta sociedade me vai salvar a vida. Este psicólogo me vai explicar o que tenho que fazer. Aquele... Estamos buscando em qualquer lado, menos em Cristo, pero professando acá que cremos em Cristo. E que todo o que está escrito acá é inspirado, escrito por Cristo. E leemos o que está escrito. E decimos que creemos em lo que está escrito. E quando chegam as circunstâncias, este problema já huele mal. Há 4 dias. Tá antes, se Cristo hubiera atuado, capaz que não. Pero agora já não vai mais. Agora é com o Pai. Agora é com a Mãe de Santo. Agora é com a mulher oriental que tem uma doutrina espetacular para esses problemas depressivos. Agora é um psicólogo que me vai solucionar o tema. Agora que? Agora tu problema huele mal e não há solução. Cristo é solução para todo, pero acá, nesta circunstância, não há solução. Não há solução. Eu temo nas malas circunstâncias, porque eu sou incapaz de sostener-me em qualquer delas. Eu vou abaixo. Eu já não me creio mais, já não sou um tipo creído. Eu sou um tipo que já estou desacreditado de mim. Eu admito, eu assumo, eu sou muito débil. Eu sou assim. Eu sou o filho mais chico de minha casa, fui mimado por minhas irmãs, sou frágil, tenho medo de las lutas que tenho que enfrentar aí afuera, me sinto incapaz. Não tenho poder para sanar minha hija, e eu sou pastor sem poder. Salí, enfermidade. A enfermidade está aí, mirando-me. Não tenho poder para nada, tenho medo de morrer. Eu sou débil.
E quando quero descobrir alguma fortaleza em mim, descubro que sou mais de lo que pensava, mais débil todavia. E estou viejo, já me olvido de las coisas. E a coisa empeora. Se minha fé em Cristo não existe, nada vale a pena. E hasta para isto eu sou débil. Quando vierem problemas, eu sou como Marta. Senhor, se tu hubieras estado acá um pouquitito antes, isso não passava. Senhor, 4 dias morto, que vai destapar isto? E Cristo disse, eu não te dije que se crees, verás, aún sem crer, ele já viu. Porque quando somos infieles, Deus permanece fiel. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ou seja, Cristo já estava orando sobre estes momentos com Deus, por isso ele já lo sabia. Eu sabia que sempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Creer que Cristo foi enviado em los términos verdadeiros que Cristo foi enviado, para ter poder incluso sobre la muerte. Eu sabia que sempre me oyes. As orações de Cristo sempre são escutadas, porque sempre são hechas segundo a vontade do Padre. Imagínate um hijo que te chega, mamá, em la programação de alimentação da semana, por favor, incluir brócolis. La madre, claro, mi hijo, porque é um pedido segundo a vontade da madre. Porque os hijos pedem, mamá, se sacamos 3 almoços e incluímos chocolate, hamburguesa, milanesa. Esse é o pedido do hijo, que a madre diz, não, miércoles é brócolis. ¿Me entendés? Cristo não se equivocava em los pedidos a su Padre. Nós nos equivocamos. E Ele escuta, pero hace su voluntad, sempre. E é a melhor. E aí vemos a glória de Deus. E havendo dicho esto, clamou a gran voz, Lázaro, ven afuera, a gran voz. E ele que havia morto salió, atadas as manos e os pés com ventas, e o rosto envuelto em um sudário. Jesus lhe dijo, desatadle e dejadle ir. Jesus los hizo participar de todo o processo. Ustedes vão agora ver que eu tenho poder. Abram aí. Ah, ou ele abre. Eles tiveram que abrir a porta del sepulcro. Sale morto, desatar. Eu não seria a pessoa indicada para este momento. Ou então Jesus vai ter que dizer, Marcelo, volve, desatar, muchacho. Porque é morto, vuelve, não? Está morto, deixá-lo morto. Para que volver com este tema? Meu padre estava morto já, minha irmã chorava e dizia, a vezes tenho ganas que se levante e venga hasta mim. Eu falei, se viene hasta vos, eu me salto por esta ventana e não me vas a ver por um bom tempo. Deixá-lo, 86 anos, morreu, está com o Senhor, amém. Não? Sacar-lhe todo. E estava aí o homem, perfeito, Lázaro. La resurrección. Dios, Cristo tiene poder de la resurrección. Cuando Él resucitó, nadie había desatado sus ataduras ahí de muerto. Cuando entraron en el sepulcro, ella simplesmente estaba vacía. No
desecho, pero simplesmente vazia. E ele sudário, aí, lá, pedra aberta. E ele já não estava. Ele não necessitou a actuação humana. Pero acá, ele isso que os humanos